Opa, já estamos aí entrando na nossa live hoje do Meta com o meu amigo Sérgio Batista. Daqui a pouco ele vai entrar aqui, vou estar chamando. Deixa eu ver se ele já está. Bom, estou só chamando, ver se ele já está por aqui. Já está. Vamos convidando já o Sérgio. Momento entrando. Gente, Conexão Meta mais uma vez retomando, já avisando a vocês que o perfil do Meta aí está sendo renovado. A Giovana estava avisando antes. Ele aí, já está aí na área. Estamos aqui. Me ouvindo bem, meu amigo? 100%. 100%. 5-5. 5-5. As recordações começaram. Olha só, cara. Gente, esse canal aqui todo mundo conhece. Quem já está aqui acompanha a gente. O Sérgio, a gente está se adaptando aqui, está só se organizando. Já vamos começar o nosso bate-papo. Mas antes, queria deixar aqui a Giovana, um tempo atrás, vocês sabem que é um canal nosso, né, da nossa família, meu, da esposa, da filha, mostrando um pouco de tudo que é importante aí para a gente se comunicar, se conectar. E a gente está renovando algumas coisas. A Giovana estava anunciando, né, alguns dias atrás, aí, vamos mudar o quadro e tal. Então, hoje a gente começa essa renovação com Conexão Meta de novo. O Sérgio, e aí eu começo a falar dele aqui, nessa fala, que ele é um cara, uma grande referência de uma fase da minha vida aí, que eu estive enquanto militar, e o Sérgio apareceu por lá e virou uma grande referência, um grande amigo. E a história de vida dele e das pessoas, como eu falo sempre aqui nesse Conexão, é para a gente ter algo de suporte para a gente, de referência, de conhecer uma pessoa que é tão significativa para a gente saber de onde ela veio, que árvore é essa que deu bom fruto, saber da história, e por isso que a gente está aqui, Sérgio. A gente vem renovando esse meta para poder isso daqui chegar e espalhar essa conexão, essa grande conexão que é o mundo, e a sua história vai mais uma história para brilhantar aí, que já 3 já se foram, você é o quarto aí dessa jornada aí, e a gente vai começar a bater esse papo. Então, primeiramente, você se apresentar da maneira que você quiser, da onde veio, família, aquele bate-papo inicial, e a gente segue aí em seguida. Fique à vontade, palavras suas, meu amigo. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, estar aqui participando dessa live maravilhosa, desse projeto sensacional que você desenvolveu com a sua família, Meta Amor, e ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho das experiências de vida que eu tive, né? De como eu enfrentei as situações e o que se pode extrair de aprendizado disso tudo, que é o mais importante. Então, eu quero começar agradecendo por essa oportunidade, Loyola. Que isso. Para você, para sua família abençoada. E agradecer a cada um que tiver contato ao vivo ou no futuro com esse material, deixando uma mensagem de que sempre é tempo de seguir em frente, virar páginas, encerrar ciclos, começar novos ciclos, tendo fé, tendo confiança e tendo dedicação, disciplina, foco, tudo é possível. Perfeito. Então, eu me sinto honrado em ter sido convidado a estar aqui com vocês. Um pouquinho da minha história, né? Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Show. Nasci em 1972, lá, nordestino. Nordestino, ele veio boa. Numa família simples, né? Uma família que vem de um pai muito humilde. Meu pai se chamava João Simplício Filho. Ele veio lá do interior, né? Na verdade, do litoral de Recife, da região, da Zona da Mata. Foi criado numa situação de muita escassez, né? Muito carente, no engenho de cana-de-açúcar. Uma pessoa muito simples, mas muito batalhadora, né? E a minha mãe também tem uma história difícil.
Mas o motivo de eu falar dessa situação não é para mostrar que somos coitadinhos, não, pelo contrário. É para mostrar que, mesmo tendo tido uma infância muito precária, ambos, eles transformaram a vida deles e passaram esses valores para nós, né? Perfeito. Nós não tivemos uma vida fácil na nossa infância, não. Eu tenho 2 irmãos, Eduardo e Alexandre. A nossa infância foi aquela infância de pé na rua, de jogar bola Sem descalço, né? dúvida. Dar topada na calçada e soltar pipa, peão. Eram os brinquedos mais baratos e mais divertidos para nós, né? Depois surgiram videogames e tal, mas a gente não teve muito acesso a essas tecnologias, não. Mas os meus pais deixaram esse exemplo, né? De que não é porque eles começaram a vida deles com restrição que deveriam viver ou aceitar essa realidade como eterna, como duradoura. E meu pai conseguiu. E colhi muitas experiências dele. Eu acho que o principal motivo de falar das minhas origens é dizer como que o meu pai conseguiu me influenciar, né, positivamente, com seu exemplo. Ele não gostava de falar dele, não, mas a minha mãe sempre contava as histórias dele e ele confirmava, né? Então, assim, tenho muito orgulho deles. Tenho vivido um processo de cura, porque eu os perdi há pouco tempo, mas a religião tem me ajudado muito nesse processo, nessa aproximação, nesse movimento, né, de reaproximação com eles e de aceitação. Nesse ir e vir, né, Sérgio? Nesse ir e vir que é para ser tão natural, né? Ó, vou aproveitar que você tomou um gole aí, o pessoal entrando aí, a gente vai se comunicando aí. O Alexandre, cara, entrou aí, deu para ver, outras pessoas estão entrando, a gente vai dando um alô. Também entrou, Alexandre, abraço, cara. Um abração. Mas vamos Exato. lá, Sérgio. Então, assim, o meu pai me passou esses exemplos. E a minha vida, a gente começa do 0 aos 7 anos, né? Eu tive uma... Não, eu não me recordo de nada disso. São histórias contadas Histórias contadas. Perfeito. que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, que eu vivenciei, mas não tenho memória. Com 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade, eu era muito gordinho para um bebê, né? Eu caía muito para trás, eu não me equilibrava. Eu caía muito para trás e eu batia muito a cabeça no chão. E nessa região onde eu bati a cabeça, fez um calo de sangue, algum hematoma, alguma coisa que minha mãe não percebeu, e ali se desenvolveu uma bactéria. E eu acabei sendo internado por uma infecção, né? E só que naquela época, 73, 74, 73, tô imaginando. Existia um foco muito grande de meningite lá no Recife. Sim. Então, ao fazer o exame clínico na chegada no hospital, e aí uma prova do caráter do meu pai, né? Na época, os hospitais públicos, eles eram muito melhores. Os profissionais que trabalhavam no hospital público eram muito mais bem remunerados que os particulares. E meu pai tinha condições de pagar o hospital particular, né? Tínhamos um plano lá. E a gente foi para o particular, porque meu pai entendia que o hospital público deveria ser priorizado para quem precisasse. Priorizado. Sim, sim. Cheguei lá de entrada e fizeram o exame, eu fui internado com suspeita de meningite, fui tratado para meningite por 2 meses. E o tratamento não deu efeito. Eu quase fui a óbito. Eu tive lá um quadro muito complexo de infecção no pericárdio, nas pleuras, em torno dos pulmões, sepsemia diagnosticada e estado de choque, né? Então o médico teve que fazer uma intervenção e aí um monte de milagres aconteceram. A minha vida é cheia de milagres. Quando meu pai decidiu me arrancar do hospital, ele entrou no hospital, me arrancou do hospital, contra a vontade do médico, o médico dizendo que não podia, que ia processar, que não sei o quê, ele arrancou, botou no carro, no Fusquinha, levou para o IMIP, o Instituto Médico Infantil de Pernambuco. Lá, quando ele estava chegando comigo, ia saindo um médico,
uma história sinistra. Meu pai bateu de frente com o médico e falou: me ajuda, pelo amor de Deus. O médico estava entrando de férias naquele dia. Mas decidiu. Gente, É louco, né? Decidiu voltar um para minha. ano já. Aí me atendeu, o cara era especialista nisso e tal. Adiou as férias, deu andamento no meu atendimento, identificou o quadro, a gravidade do quadro, e eu me recuperei. Então, começa assim a minha história, né? 1 ano e 4 meses, recuperação, uma promessa à Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira de Recife, e Ah, todos os anos a gente ia ao Morro da Conceição, dia 8 de dezembro, pagar essa promessa. lá Eu no subia, Rio, no Rio. meus pais subiam a quantidade de anos que eu tinha de idade, distribuindo meu e dinheiro Muito bom. aos que precisavam na ladeira, e novamente ao pé Perfeito. da Santa, e aí eu depositava ao pé da Santa para as obras da igreja. Eles subiam a quantidade de anos que eu tinha de idade, e eu subia só a última vez. Eles me aliviavam. Boa, Tenho boa. eu tenho muita, assim, ligação, nessa parte com a igreja por conta de todos Não, esses fatos, né, que estiveram presentes ali na não minha tem infância. como. Não tem como, né, se a gente não criar essa ligação. Não tem como. A gente É, sente, né? A gente sente. E, cara, já começa uma coisa. Já é um grande alarde já. Falei, gente, já um ano. E em seguida disso, o que que vem? Você falou, na sua infância bem de rua, normal, lógico. Antes, depois que isso aconteceu, tudo saiu caminhando normal, brincando. brincando, Mas sem já, nenhum sequela até hoje, graças a Deus. graças a Deus. O médico recomendou que meu pai, a gente fosse morar na praia, ar mais puro, né? E meu pai tinha uma condição razoável. Meu pai começou a vida dele, conhece essas ruas de paralelepípedo? Sim, sim. Um breve resumo. O meu pai não conheceu o pai dele, aos 12 anos a mãe dele morreu e ele foi criado pela professora. Trabalhava na mercearia do pai da professora e ia para a escola à noite, dos 12 aos 18 anos. Só que aos 18 anos ele precisou dar um rumo. Não dava para ser criado, né, Sim. na família E ele veio para Recife, do interior para Recife, sem ter nem onde dormir. Chegou lá, ele conseguiu ser recebido pelo governador e conseguiu uma vaga numa casa do estudante, mas somente para fazer o café da manhã ou o almoço, uma refeição. Mas aí também deram um emprego para ele, para botar paralelepípedo nas ruas que eram sendo construídas, asfaltadas, Construídas. pavimentadas Sim. pela prefeitura. E E assim ele aquilo começou. dali é uma a uma, né? Uma pedra, pedra por pedra. Né? E aí ele foi fazendo faculdade, fez a faculdade dele de administração e contabilidade com esse dinheiro do trabalho suado e foi transformando a realidade dele. Pôde nos dar uma boa educação, casa própria, graças a Deus. Sensacional. Bom, aí eu fui morar na praia de Pau Amarelo, ele comprou essa casinha lá, num condomíniozinho pequenininho, a gente morava ali, foi muito bacana, fui muito feliz ali, eu tenho boas memórias ali de um carrinho de bombeiro, de madeira, que eu brincava muito com esse carrinho, e depois voltamos para Recife, e a minha infância que eu tenho memória mesmo foi depois que estávamos ali no apartamento em Recife, onde eu formei mais ali as minhas convicções. Dos 7 aos 14 anos, né, eu percebi que a, a relação familiar não era muito amistosa para mim. Por ser filho do meio, eu me sentia um pouco, digamos assim, achava que as avaliações, julgamentos dos meus pais não eram justos. Eles só viam a parte das histórias, né? E eu, sendo do meio, eu estava em débito quando o assunto era com o mais velho, eu tinha que ser mais experiente, ter compreensão quando o assunto era com o mais novo, e eu estava sendo Mais um. sempre cobrado. Então, eu Sim, comecei a construir dentro de mim uma vontade muito grande de sair daquele ambiente e construir minha própria realidade. perfeito, perfeito. E, assim, incentivado pelo meu pai, eu fui procurar o concurso do Colégio Militar, né? Eu fiz esse concurso aos 10 anos de idade para entrar aos 11. Só que eu fui reprovado. E Primeira aquilo, vez reprovado. fiquei frustrado, estudei muito. Eu só estudava praticamente, né?
Nessa idade de 10 anos, a gente é muito novo, né? E eu só estudava, basicamente, então tinha pouco lazer. Foi mais ou menos nessa época a primeira vez que eu entrei num restaurante. Então a vida era boa, mas não era abundante, né? Sem dúvida. Então, eu posso ser reprovado, eu já tinha desistido, mas aí meus colegas me incentivaram no ano seguinte, vamos lá. Daí a importância da amizade, né? Das boas amizades, né? Vamos lá. Sim. Todo mundo vai fazer a prova, vem também, você já estudou, eu já estava na quinta série. No colégio militar você só entrava na quinta série. Então foi aí que eu consegui criar coragem, me inscrevi de novo, mesmo sem ter feito cursinho, e acabei passando. Então eu cursei quinta, sexta, sétima e oitava série no Colégio Militar de Recife. Sendo que a quinta série eu repeti intencionalmente, né? Eu já tinha cursado lá fora, tive que voltar para a quinta série do Colégio Militar. Entendi, voltou um ano. E ali eu conheci as rotinas do Exército, né? Embora de forma bem amistosa, mas eu tive contato com a cavalaria, montava cavalo lá, participava de provinhas hípicas, desfilava 7 de setembro a cavalo na linha de bandeiras históricas. Era muito bacana, acordava... A gente dormia dentro do alojamento da companhia de serviço, às 3 horas da manhã estava encilhando os cavalos e vinha para a avenida e ficava lá das 6 e pouca, 5 e pouco, até começar o desfile. Era muito bacana. Ô, Sérgio, a gente está falando aí de quinta, sexta, sétima série, 11, 12, 10, é isso mesmo, 11, 12, 13 anos, né? É uma rotina diferente, você tinha também, todo dia normal escola, mas voltava, né? Não era internato. Sempre voltava todo dia em casa. A distância, existia uma linha só de ônibus que ligava o meu bairro à cidade universitária, onde ficava o colégio militar. Sim. E era o colégio, o nome da linha era Cidade Universitária Casa Amarela. Casa Amarela era um bairro de periferia que era muito próximo do bairro que eu morava, então ficava na mesma avenida. Sim, então o terminal desse ônibus era em Casa Amarela e o destino era a cidade universitária, onde tem a Universidade Federal, e do lado da Universidade Federal o Colégio Militar. Colégio Militar. Então eu dava 1h30 para ir, 1h30 para voltar, mais ou menos. Então eu tinha que acordar com 11 anos, mais ou menos, eu lembro disso. Me ajudou a também ter essa responsabilidade, né? Disciplina. Eu acordava, passava meu uniforme, vestia meu uniforme, fazia meu café da manhã, arrumava meu material e ia. Minha mãe ficava da janela vendo eu caminhar até o ponto de ônibus aos 10 anos de idade, 11 anos de idade. Sem dúvida, sem dúvida. Pegava o ônibus lá, mas era outra realidade. Hoje em dia eu já acho isso. Passei algo parecido também no Rio, também era um outro tempo, né? Um tempo que a gente conseguia com essa idade fazer isso, né? Hoje em dia precisa de um pouco mais de... A presença do pai está mais próxima ali e aguardar um tempo mais... Quando você esteja mais maduro para entender melhor, né, as situações, para poder dar esse passo, né? Perfeito, perfeito. Vou aproveitar e mandar um abraço aí, o pessoal entrando. Eu vi o Luiz aí passando. O Luiz é um nutricionista amigo, trabalha junto aí numa parceria 10. Cara, família também, logo vai ter uma coisa também com ele aí, 10. Estou vendo Luiz Filho Nutrição. Isso. É um prazer ter você com a gente. Então é isso. Aí, rotina do Colégio Militar. Voltando sétimo até oitavo ano lá. Experiências lá. No Colégio Militar. Vou falar. Alguns queriam perguntar, alguma experiência lá, coisa que foi de aprendizado, que tu fala, gente, mexeu comigo isso aqui no colégio, lógico, muitas coisas novas, sozinho, aprendizado coletivo, acho que tem muito disso, acredito. Mas, cara, com essa idade eu nunca imaginei, eu entrei mais velho, né? E aí era diferente. As experiências foram lá dentro, né, Sérgio? Meu pai não tinha, assim, muita grana pra gente lanchar no colégio. Eu não lembro, assim, claramente do sabor, mas eu sei que era bom demais. A coxinha frita na cantina do colégio. Boa, boa. Incomparável, né? Incomparável, mas eu não podia comer aquela coxinha, não. Então, o que eu fazia? Eu não tinha o dinheiro. Então, a gente tinha passe estudantil, que era uma iniciativa do governo. Não sei se você teve essa vivência. A gente pegava cada aluno, ao começo do ano, apresentando a matrícula na escola pública ou privada, ganhava uma carteira de estudante. Eu tenho alguns aqui. Olha, bem ainda guardado? Nossa, recordação, que lindo. Lá no Rio tinha também. Essa carteirinha tem tudo. Carteirinha.
Tinha o passe escolar e futuramente lá no Rio aconteceu de ter aí a carteirinha. A gente nem apresentava, era estudante, chegou uma época que não apresentava mais. Olha só, cara, carteirinha de estudante. E aí a gente tinha direito a comprar os passes estudantis. Só que eu ficava de olho no cobrador, né? Se o cobrador, eu percebia que ele era um cara complacente, aí eu chegava, fazia sinal para ele assim e passava por baixo da roleta, porque era magrinho. E se ele não engrossasse, eu passava e guardava aquele passe. Lá no colégio eu vendia o passe para comprar coxinha. Esse passe era coxinha. Isso me abriu a mente, né? Para falar assim, poxa, eu posso transformar as coisas, né? E eu pedi para o meu pai uma prancha de surf, porque meus amigos surfavam. Meu pai falava que não, que isso não era esporte para mim, que isso não era favorável. Aí eu falei, mas e se eu comprar com o meu dinheiro? Ele, que dinheiro? Eu falei, mas se eu arrumar o meu dinheiro, eu trabalhar e comprar, o senhor vai me proibir? Ele falou, não. Aí tudo bem. Aí eu comecei a economizar o passe, vender o dinheiro, guardava o dinheiro, até que um dia eu consegui comprar de um colega da escola uma prancha de surf com esse dinheiro de passe. Foi aí que eu percebi que eu poderia fazer empreendedor desde cedo. Empreendedor desde cedo. Dar saltos maiores. Foi impressionante. Então, essa foi a experiência, a vivência mais marcante ali do colégio. Muito bom. E depois surgiu a oportunidade de fazer o concurso da preparatória, da SpaceX em Campinas. Uma coisa que eu nem sabia que existia ali dentro do colégio, era conversado, era informado isso. E tinha uma turma de preparação dentro do colégio militar. Eu não pude fazer parte dessa turma por uma questão de horários, né? E meu pai preferiu me matricular num cursinho fora. Então eu fiz uma preparação fora, num cursinho para o colégio preparatória. E acabei passando no concurso da SpaceX. Em 1988 eu já estava lá na SpaceX. Então eu sou da turma General Penha Brasil, que cursou a SpaceX em 88, 89 e 90. Na época que ainda entrava no primeiro ano, é isso, né? Que hoje entra no... Agora entra no terceiro ano. Entra no terceiro ano, exato. Os Highlanders. A última turma de 3 anos. Boa. Os Highlanders, a última turma de 3 anos. E dali a gente foi para a academia, onde eu escolhi a arma de artilharia. Fui formado na arma de Malé, na artilharia, e depois da AMAN fui para Newark. Bom, passei corrido esse tempo todo porque as experiências de exército são mais ou menos iguais para todos, né? Sobretudo na formação, muita cobrança, disciplina, horário, apresentação individual. Mas eu fiquei curioso aí, vou fazer uma pergunta nisso daí. Você passou, não sei se você vai ainda falar disso, mas eu já vou perguntar. É interessante para mim, né? Eu com 13 anos estava com os meus pais, com 14, com 15. E aí quando você está falando de SpaceX em 88, né? Você estava com 16, 15 anos. E aí você veio de Pernambuco, né? 3 malas. Sozinho, com 3 malas. E aí você está falando, você pulou essa história toda ou você vai... Como é que é essa sensação de... Vai partir aí? O meu pai me colocou no ônibus da Itapemirim, um ônibus fretado pelos alunos, intermediado pelo Colégio Militar, né? Os alunos aprovados pelo Colégio Militar, mas também aqueles outros que foram aprovados, filhos de civis, que fizeram concurso, que não eram alunos do Colégio Militar, mas que prestaram a prova lá e que se interessaram, eles também puderam aderir a esse ônibus fretado. E nesse mesmo ônibus tinha os aprovados para a preparatória. Nesse mesmo ano, tinham alunos indo para o terceiro ano da preparatória. Foi o primeiro ano em que houve concurso para o terceiro ano e para o primeiro. Foi o último ano do primeiro e o primeiro ano do terceiro. Perfeito. Porque havia uma perda, né, por desligamento voluntário muito grande de matriculados até aqueles que se formavam na SpaceX e que iam para a AMAN. E ocorria uma evasão grande, né? Entendi. Evasão grande. E o Exército estava com a intenção de não abrir mais concursos para a AMAN, aproveitar somente o fluxo que vinha da SpaceX. Ou seja, que realmente se interessasse.
Quem realmente se interessasse, eu entrava no último ano que eu quero ir para a AMAN, com essa intenção. Né? Então, no mesmo ônibus fomos nós com 15 anos, tinha uma turma de 18, mais ou menos, que estava indo para o terceiro ano da SpaceX, tinha uma turma de um ano a mais, 19 anos mais ou menos, estava indo para o primeiro ano da AMAN. Foi o último concurso da AMAN para o primeiro ano. Perfeito. Então, nesse ano de 88, foi esse ônibus fretado. E a gente foi ali conhecendo as pessoas, né, os caras que iam lá e tal, mas, no fim, acabou que a gente não teve muito contato e amizades foram construídas mais dentro da turma mesmo, né? Mas foi marcante. De emancipação que meu pai teve que fazer para poder viajar sozinho e depois viver sozinho na SpaceX lá. Viver sozinho, é isso que eu me perguntei, isso que eu me perguntei, pô, você passou praticamente o ano, né? Ou não sei, as férias de julho. Numa época que a gente não tinha internet. Exatamente, cara. Carta. Conversava por carta com meu pai. Carta, exatamente. E ficha telefônica. Eram 30 fichas para falar ali, sei lá, nem dava nem meia hora. Prova que dava de ficha lá, aquilo ia sair rapidinho. E eu conseguia dizer, tô bem, como é que vocês estão aí, tô bem, isso aqui, tal, e já acabava a ficha. Mas foi uma experiência importante. Eu tive a chance, tinha um parente da minha mãe, distante lá em Campinas, que me deu algum apoio, mas eu evitava, eu me sentia um pouco sem ambiente, sabe? Incomodando ali. Entendi. Pessoas que eu nunca conheci, de repente estar ali na casa deles. Ali. Mas eles me acolheram muito bem, fizeram o melhor que podiam, eu agradeço demais, tia Gilda. E depois, depois dali da SpaceX, eu tenho boas memórias de lá. Lá na SpaceX, outro evento importante, eu fui eleito para o Grêmio da nossa turma e fui responsável por confeccionar a revista de formatura da nossa turma. Eu e o meu amigo Rogério, que hoje é dentista, um dentista de alto nível lá em Brasília, é um grande amigo, um grande irmão. Juntos a gente fez uma verdadeira jornada, né? Aos 17 anos, nós contactamos com potenciais anunciantes, né, na nossa revista para financiar a revista. A gente corria atrás desse dinheiro. A gente contactava gráficas, fazia orçamentos. A gente descobriu como que se montava uma revista, como é que se confeccionava. Só prolongou, né? Só deu continuidade ao empreendedorismo que tem na veia aí, né, Sérgio? Eu conheço, tá claro, desde os 10 anos e continua. Mas foram muitas descobertas ali. E ali também eu conheci esse livro aqui, ó. Eu vou usar lá no final para encerrar a nossa live. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Wagner. Foi ali que eu li, naquela SRL, na Sociedade Recreativa Literária da SpaceX, nos intervalos de trabalho da revista, né? Eu li esse livro. Eu li em uma noite esse livro. É um livro curto. Eu li em uma noite. Bom, aí fui para a AMAN, escolhi a artilharia. A chegada na AMAN foi tensa, né? É outro ambiente muito mais rigoroso. Fiquei lá a mãe em Resende, né? A mãe em Resende, a Academia das Agulhas Negras, forma os oficiais do Exército. Frio. Frio e uma disciplina muito grande. Não que a SpaceX não tivesse, mas a sensação que eu tenho é que na SpaceX existia uma ação, uma atitude um pouco mais de educadores, né? De crianças, de jovens, de adolescentes. Ou seja, não que fossem complacentes. Tinha algo mais compreensível ali, de acordo com a idade, ia sendo levado. Na academia não tinha isso. A academia era para passar a régua mesmo, para filtrar quem ia suportar o estresse. Então, eles, se não bastasse... Isso não é falando mal, é somente dando as características. Se não bastasse a própria dureza dos exercícios de campanha, né? A própria dificuldade em você desempenhar intelectualmente nas disciplinas de formação acadêmica e militar, que eram muito exigentes. A gente na academia estuda economia, psicologia, filosofia, química, física, geometria, por fora as armas, né? Tem direito militar, direito constitucional. É um conteúdo
sensacional, tá? Vasto, né, cara? Equivalente a Vasto, tá formação de difícil. bacharel em educação. Aí hoje, até eu me formei na artilharia, fui para Niuaque, né? Fui servir em Niuaque, no Mato Grosso do Sul, numa fronteira, uma cidade que tinha 30 mil habitantes, mas na cidade mesmo tinha menos de 12 mil habitantes. A maior parte dos habitantes eram fora da cidade, nas fazendas, nas glebas indígenas, né? E a cidade só tinha basicamente 2 ruas asfaltadas. Quando eu cheguei lá, ainda existia na praça uma estrutura de concreto onde ficava a televisão. E as Era uma pessoas iam para televisão a na praça, cidade. só tinha televisão. As pessoas iam para a Gente, praça e tinha televisão lá, né? Mas quando eu cheguei já tinha energia elétrica e já tinha televisão nas casas já. Mas a olha estrutura ainda só. estava lá, né? Ainda tinha o hábito das pessoas irem para a praça assistir a televisão à noite. Alguns anos atrás, a cidade só funcionava na base de geradores. Então, em determinados horários, ligava os geradores, as pessoas iam para a rua ver a televisão, e depois desligava o Olha, gerador e ia para casa. Mas quando eu cheguei já tinha energia elétrica, mas não tinha já tinha. telefone. Só tinha cabine telefônica com 3 aparelhos e a telefonista tinha uma folha de papel com a tabela de preço do minuto, por hora. Gente, cara. Eu falei assim, eu tenho que ligar para Recife. Aí ela via lá a localidade de Recife, o dia sábado ou domingo, o horário e a tarifa daquele horário. Eu falava assim, eu posso gastar R$ 20, ela vai dar 15 minutos, ok? Por exemplo, assim, sabe? Pô, Então, Sérgio, a com gente 15 está falando de anos 90 no Brasil, né, cara? minutos, Mas, 95. olha, que Aí coisa, ela né, fazia o cara? sinal, acendia a campainha e eu tinha que encerrar a ligação. Tchau, mãe, Encerrar a tchau, pai. ligação. Se não pagava mais, eu tinha, Não, tinha que não acertar. tinha. Gente, cara, a gente não tem noção, a gente não tem noção, né? Ó, que Né? viagem, cara. E Eu tô uma cidade aqui que já. eu gostei muito de lá, da cultura, do povo. Por ser uma É, cidade pequena, você conhecia todo mundo, não tinha assalto, as cidades não tinham portão, não tinha nada. As casas eram portão, muro baixinho, sabe? Ninguém mexia em nada. sim, sim, sim. Recorda muito o início das grandes cidades, né? Início da, ou seja, perpetuou, né? Foi muito gostoso morar lá por essa questão social, né? Tenente recém-formado, isso. Saiu da MAN, foi para lá. E ali também eu tive uma 21. experiência profissional muito grande. Eu fui designado, eu era formado em artilharia, mas fui designado para ser provisionador. Então eu tive que lidar com experiências e com conhecimentos que eu não fui preparado. Então eu tive que aprender. Tive que aprender a fazer licitações. Que o dinheiro é onde está o problema em qualquer instituição, né? Você tem que evitar desvios e evitar desperdício. Então eu achava Perfeito. um absurdo a maneira como as coisas aconteciam historicamente. A gente chegava na linha de servir, vinha do outro lado alguém com um talher de servir gigantesco, colocava mais do que você queria no seu prato, na sua bandeja, e você jogava fora aquilo que você não queria comer e estava tudo certo. Então, Sim. eu dei sorte de encontrar um comandante que era vocacionado para a área de qualidade, e ali começou a minha paixão pela qualidade. Ele falou, eu quero acabar com o desperdício. Bom, em 1 ano e meio que eu fiquei nessa função, 1 ano e 2 meses, nós fizemos um concurso de cardápios, abrimos Olha, sugestões, fizemos as eleições e aí escolhemos alguns cardápios e confeccionamos diversos dias da semana aqueles cardápios. Tinha as fichinhas lá e aqueles que foram selecionados passaram a integrar o cardápio do batalhão, do nosso GSC. Então, a gente começou a otimizar o uso, né, do recurso, fazendo aquilo que as pessoas queriam comer. E paramos de servir em bandejas, colocamos galheteiros nas mesas com toalhas para soldados, sargentos, coronéis, tudo igual. E colocamos também os pratos daquele dia para todo mundo. Então, a cozinha ficou mais eficiente, o planejamento de quantitativos ficou melhor, melhor. também, Uhum. até na hora da compra, né? E começamos a gastar menos, comendo melhor. E o desperdício zero, porque aí não tinha mais bandeja, era no prato e cada um se servia. Servia.
com o compromisso de que, se quisesse, poderia repetir, mas não podia jogar no lixo. Tinha até um lixo lá, mas o lixo estava quase sempre Mínimo, coisa mínima. sensacional. Perfeito, perfeito, sensacional. E nesse período também, com todas as autorizações, nós criamos uma pocilga lá, e tinha uns porquinhos que a gente tinha uma horta, uma pocilga. Então, sabe, foi uma Genial. fase sensacional da minha vida. Eu Rica, aprendi rica, muito bom. muito rica, né, em termos de Muito aprendizado rica. De aprendizado, perfeito. e de otimização de recursos, aprender a lidar com pouco, né, e tirar o melhor daquilo. Daí eu fui para Olinda, eu consegui, por ser uma unidade de fronteira, eu consegui para Olinda, porque eu queria estar perto dos meus pais. Então eu tive esses 2 anos ali convivendo com meus pais. Na Muito 14 bom. Patente Aérea, eu servi lá, foi muito bom, foi uma experiência boa estar com meus pais ali. E depois, ali em Olinda, eu soube que existia um curso de piloto de helicópteros. Então, falaram assim, mas isso aí não é para mim, eu nem sou 01 de turma, nada. Eu falei, não, mas qualquer um pode mandar Uhum. aí o requerimento. Eu mandei o requerimento, fui chamado para fazer os testes. E mais uma vez aí eu apelei, né? Fiz as minhas orações, que eu faço diariamente. Eu tenho aqui na minha mesa o relógio do meu pai, né? Uhum. Fica aqui na Sim, minha frente e sempre tem a minha velhinha onde eu faço minhas orações, acendo a minha perfeito, velhinha. E a Bíblia está aqui, que a gente depois vai falar sobre ela. Então é isso. perfeito. Aí eu fiz minhas orações, Nossa Senhora Aparecida, e conquistei esse acesso. Vim fazer o curso de piloto, fui chamado, consegui me formar em primeiro E aí, lugar, há isso muito que eu ia falar. esforço. Que ano foi isso, Sérgio? Vamos 99. 99, você chegando em Taubaté. Aí sim. Naquele ano não houve lazer, foi só estudo. Porque assim, eu penso assim, as oportunidades da minha vida foram escassas. Portanto, quando elas aparecem, eu tenho que tirar o máximo, não posso perdê-las, né? Aproveitar, É. aproveitar. Então não teve lazer, foram só a dedicação e estudo. Mas eu não foi nada sofrido não, tá? Porque era um assunto tão empolgante, Uma entender como pergunta me veio agora, Sérgio. Surgiu a ideia, né, a oportunidade de você, mas da onde vem essa... Eu queria ser piloto, porque é novo no exército também, mas também tem algo que envolve um risco. sentimento aí, né? Risco, porque da onde surgiu? Porque o exército é uma arma, entre aspas, né, Sérgio? Por terra, e essa experiência de ser piloto. Da onde surgiu isso? Curioso você perguntar isso, porque eu passei direto desse assunto, né? Eu tenho uma paixão, não sei por que eu tenho uma paixão por aviação. Por aviação. Eu li esse livro aqui na preparatória aos 17 anos, 18 anos, Fernão Capelo Gaivota. Esse cara, que é o autor, Richard Bach, foi um ex-piloto da Força Aérea Americana da Segunda Guerra. E quando eles voltaram, eram muitos aviões, e o exército americano ele praticamente doava esses aviões. Muitos ele jogou no mar, né? E os que voltaram para solo americano não tinham o que fazer com aquele monte de avião, então ele praticamente doava, né? Para se livrar do custo de manutenção para os pilotos. Então ele pegou alguns desses aviões, ou comprou barato, tinha uma meia dúzia de aviões, e ele voava fazendo voos panorâmicos pelo interior dos Estados Unidos. Depois que ele voltou da guerra, ele foi aposentado, encerrou o serviço militar e começou a viver voando, fazendo voos panorâmicos. Com base nas experiências de vida dele, ele escreveu os livros. E eu li todos os livros dele, dos quais os mais marcantes para mim, um que eu li ainda na SpaceX, chamado Nada por Acaso, tem uma pena azul, né? E eu lembro e foi a primeira vez que tive contato com essa parte da física quântica, né? Ele falava da mentalização, de como você tem o poder de mentalizar e atrair para você ou materializar um desejo, né? Então ele fala uma experiência que ele teve, nada por acaso, que ele imaginou uma pena azul linda, daquela pena surge na vida real dele, de alguma maneira. E eu lembro de estar esperando uma carona num avião da FAB para Recife para economizar o dinheiro do meu 13º, né? Que na época tinha o Correio Aéreo Nacional. Eu não sei se ainda está operacional isso aí.
Mas a gente chegava numa base aérea qualquer, botava o nome na lista e dentro de uma prioridade, você podia ou não pegar carona naquele voo, aproveitando o voo que já aconteceria em missões de empresa da Força Aérea. Aí eu consegui ser chamado. Só que o que me impressionou é que eles gratuitamente, eu ia ficar sentado lá na entrada do balcão da base, né? O camarada me chamou, eu estava fardado de aluno da SpaceX, me ofereceu um quarto no HT de oficiais. E eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. O cara, não tem problema. De cá, a primeira coisa que vem, ó, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar. O cara, não tem problema, pode dormir. Aí eu deitado, deitei na cama, aí eu vi o barulho dos aviões, aí eu abri a janela e eu vi o pátio. Na base aérea, eu vi o pátio e eu vi um avião branco lá, um 707. Eu falei, eu acho que é esse avião que eu vou amanhã. E eu me imaginei subindo as escadas, sabe? Nossa, olha. E, cara, foi louco, porque quando chamaram para o embarque, o meu nome não estava autorizado para embarque. Tinham 4 pessoas na minha frente e ali bateu o limite da chamada. Aí me avisaram, ó, você não vai poder ir. Eu falei, pô, tudo bem, mas vou ficar esperando aqui, vai que alguém não vem, né? Aí eu fiquei esperando ali, a galera começou a ir embora, começou a ir embora, daqui a pouco me chamaram. Me chamaram, as pessoas chamaram meu nome, eu entrei, e realmente faltou muita gente, nem completou o avião. Aquilo foi marcante para mim, cara. A mentalização, né? Aí. E depois eu desenvolvi isso muito forte na minha vida até hoje. Perfeito. Uma experiência sensacional essa daí. Por isso que eu falo da vontade de voar. Eu sempre vi o helicóptero passando lá em Olinda. Eu vi e falei, poxa, deve ser sensacional isso, né? Já existiu uma conexão ali, né? Existiu. E os caminhos trouxeram. É exatamente isso que você acabou de falar. Tinha a vontade racional disso, de ser piloto. Eu não imaginei que isso fosse possível, né? Tanto que quando chegou a oportunidade de mandar o requerimento, eu não acreditei muito, mas eu mandei, fiz a minha parte ali. E quando chegou, eu aproveitei o máximo que eu pude. Que sensacional, muito bom. Aí me formei, né, no curso de piloto, numa turma de 14 inicialmente inscritos, né? Se formaram, eram 15, se formaram 14, eu acho, eram isso. E nos formamos, aí eu fui muito feliz aqui na aviação. Tive a chance já veio um capitão para cá, né? Eu vim primeiro tenente, fiz o curso como primeiro tenente e fui para o primeiro batalhão como primeiro tenente, onde nós nos conhecemos. Isso, verdade. Aí me deram a oportunidade de voar o Pantera, esse helicóptero que está aqui, ó, esse aqui. Tá ali na estante. E ali eu tive a chance de conhecer pessoas maravilhosas, profissionais do mais alto nível, ali, entre eles você. Ali na esquadrilha de manutenção, inicialmente, né? EMS, né? EMS. Depois eu fui para ser adjunto do S1. Também tive momentos tristes, eu guardo. Esse é um processo que você acredita, é um processo de cura ainda não resolvido. Eu tenho aqui na minha mesa, estou fazendo umas sessões de coach com um grande amigo de mais de 30 anos, chamado Ralph Pires. Ele é Master Coach. Isso aqui é uma das minhas tarefas. Tá? É uma carta que eu estou escrevendo para a Giovanni. A Giovanni é um dos amigos que eu perdi na aviação em virtude de acidente. Giovanni, especialmente, morava comigo aqui em casa. Eu estudava com ele todo o conteúdo do CPA e assim como eu me formei em primeiro lugar, ele também se formou em primeiro lugar. Eu falei, não vamos perder essa chance, vamos estudar tudo que eu aprendi eu vou te passar. Foi aí que eu descobri minha vocação, né, de compartilhar conhecimentos. Compartilhar conhecimentos, muito bom. Essa é a minha vocação, né? Aquilo que eu colhi, eu não estou longe de querer ser o dono da verdade ou querer dizer que manjo ou que sei mais sobre qualquer assunto do que ninguém, mas todos nós temos algo a compartilhar, né? Uma experiência de vida, um conhecimento adquirido por meio de estudo. Temos algo a oferecer gratuitamente para ajudar o próximo. Essa é a minha visão.
Então, nesse Perfeito, perfeito. processo, eu também tive perdas, como eu estava falando, perdemos vários amigos. E aí, esse foi um momento, né, em que também foi impactante na tua vida, né, e na minha vida, não é isso? Sem dúvida. É realmente um momento que mexe muito com a gente, né? E eu vou deixar você narrar isso com o seu olhar. Vou contribuir com algumas coisas aí. Né? Mas é Foi. interessante, como... Pode falar, pode falar. Pode falar você, por favor. Não, não, é só assim, por eu estar inserido lá, né, e participar disso tudo, eu também já tinha deixado até de voar, né, nessa época, já tinha escolhido estar mais em solo, né, mas é incrível como, falando agora de um modo geral do Exército, para mim, que também é muito forte em mim ainda, o espírito de coletividade nosso, o espírito de engrasamento nosso, né, essa união é uma coisa que realmente, somos realmente uma grande família, né? E Sem isso dúvida. a gente vê, a gente começa a reparar na perda, né? A gente convive muito, convive das melhores maneiras, em momentos tristes, alegres e tal, mas na perda, como qualquer ser humano, em qualquer situação, né? E falando de família, a perda faz a gente refletir bastante, muito. E aí deixo para você aí fazer esses Foi comentários um aí. momento de muita dor, porque assim, a gente tinha uma vocação, né, de a paixão por voar, né, e por cumprir as missões. Essa é a nossa formação, cumprir as missões. Naquele dia, embora o planejamento estivesse bem organizado, a gente talvez tenha deixado passar ao largo, né, o nosso feeling, né? Algo dizia que deveríamos evitar. Mas o espírito de cumprimento de missão não deixava. Dizia assim, está tudo enquadrado, você tem que fazer. E ali a gente Perfeito. teve um acidente, a gente perdeu, nesse acidente, 3 amigos, né? E um deles ainda conseguiu se salvar, né? Tinham 4 dentro do helicóptero. Uma perda muito grande, uma dor muito grande. Eu precisei parar de voar, né? Para poder curar o medo, né? A insegurança, né? De Passa um filme, né, Sérgio, na cabeça, toda a história de vida da gente, né? o que Até eu aquele podia momento fazer ali. para evitar aquilo? Essa era a pergunta. Uhum, O que eu podia fazer para evitar aquilo? Nós estamos aqui com o Pires aí chegando. Esse é o meu coach, Ralph Kurz. uhum. Obrigado pela presença, irmão. Seja Superamos bem-vindo aí. isso. Voltei a voar depois de um tempo. E você também decidiu, nesse momento, tomar algumas decisões importantes na tua vida, né? De seguir uma outra área, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu fui chamado para ser instrutor na escola. Ali eu fiquei por 4 anos e a minha vocação era convencê-los de que era preciso encontrar uma palavra que dali para frente passou a ser um mantra para mim, o equilíbrio, né? A gente, Até toda vez que a gente, interessante isso que eu lembrei de uma situação para saber onde você estava naquele momento. Que tinha nós tínhamos competências diferentes, né, funções diferentes, então a gente se encontrava, né? Tínhamos uma ligação muito forte, porque até colocando ali, deixar também aqui gravado, né, que eu me identifiquei com você, né? Eu era sargento na época e no Exército tem essas separações, cada um na sua função, mas o ser humano eu encontrei muito fácil em você. E aí é uma coisa que a gente está falando de um ponto muito importante. Existe um lado muito humano aí, e a gente via muito fácil no Bom Dia, e nesse momento lá, quando aconteceu tudo isso, né, parece que abriu a cabeça para a gente para tanta coisa, né, que talvez precisássemos ter mais Sérgio Batistas. É isso que eu passei pelo Exército, assim, muito também alegre com as pessoas, mas também dentro da minha área ali, né, dos sargentos e tal. Poucos oficiais me conheciam, talvez como você me conhecia, desse jeito alegre, feliz, que batia papo, mas que também sentia essas coisas. Eu acho que é isso que
a história me permitiu ter esse laço com você. Eu descobri outro, viu, Sérgio? A aviação também estava na minha veia desde moleque. Desde molequinho eu viajava. Por isso que quando também aconteceu para mim lá, eu falei, vou para lá. E foi muito parecido. Mas vamos lá. Eu acho que eu tinha que deixar para colocar isso. O que faz eu ter ligação com você não era patente, né? Eu senti uma energia em você que eu precisava ter todo dia. E não só em você, tinha outros oficiais, tinha outros sargentos, tinha outros cabos e soldados que me faziam encontrar como se eu estivesse na minha casa, né? Do sorriso do bom dia ou da continência, que é o nosso bom dia, né? E eu falo nosso, né? Porque eu passei por lá e tenho o direito de falar. Mas, cara, era muito para mim prazeroso encontrar com você e você passar esse toque humano. Aí, quando aconteceu aquilo, para mim, foi, assim, um choque. Mas eu sabia que eu também podia, né, passar o porquê que a gente estava passando por aquilo dali. A gente precisava passar por aquilo dali. Como eu falei, é uma perda em família. A gente precisa se unir. E aí eu lembrei de uma coisa que eu queria perguntar. Eu relatei aqui para ficar gravado, né, não tomando a tua palavra, mas para deixar aqui. Nós fizemos um trabalho psicológico, lembra? E eu lembro que eu participei disso com o Johnny, nós estávamos na época estudando educação física, nós tivemos uma ideia junto com a psicóloga de fazer um trabalho de uma união entre todas as funções ali, né, as patentes, e foi sensacional, um trabalho de coletividade. E eu queria... Onde é que você estava ali, junto ali, percebendo? Eu não te vi ali porque eu estava com outras coisas, né? Eu participei de várias dessas dinâmicas, né? Eu sou sincero para você, eu tenho muito poucas memórias desse momento pós-trauma. Imagino, amigo. Foi difícil demais ali para mim. Queria até abandonar essa atividade. Mas eu sempre tive dentro de mim que desistir era uma palavra muito difícil de ser pronunciada para mim, sabe? Sim. Para quem saiu de lá, né? Quem saiu da terrinha lá do interior e veio conquistando, cara. Mas é um aprendizado, né? Bons relacionamentos. Eu tenho poucos contatos assim frequentes, mas eu tive a sorte de encontrar pessoas de bem na minha vida, muitas pessoas de bem. Então ali na nossa esquadrilha ali, tenho memórias da gente jogando bola, né? Nas educações físicas. Sem dúvida. Memórias da gente conversando ali nos intervalos. Tenho boas memórias, né? Preparação da aeronave, preparando para um voo, aquele clima de como é que tá tudo bem, cara, para mim é fabuloso também. Fizemos um aniversário, uma vez vocês me fizeram uma surpresa, a galera lá botou um parabéns para mim. São sensacionais, eu fiquei muito feliz com aquilo. Espero ter sido uma coisa que a gente traz de casa, né, de uma infância simples, é que todos nós somos iguais. Eu vou explorar melhor isso, tá? Nós todos nascemos iguais perante Deus. Perfeito. Aqueles que se esquecem disso depois têm que descobrir isso de uma forma mais dolorosa. Então, tratar todo mundo com amor, com carinho, com respeito é fundamental. Esse é o Sérgio que eu conheci. Esse é o Sérgio que eu conheci que toca, tá todo mundo que inicialmente conhece, é o carro-chefe, é o que aparece primeiro, é o seu eu, é isso que me trouxe você aqui, a minha família aqui, ao Meta, sabe? Eu isso tive um carinho muito grande por você. Você é um camarada diferenciado, né? Você é uma pessoa diferenciada. Eu vou cortar isso aí pra gente voltar. Para falar de mim, vou cortar. Sabe por quê? Deve cortar. Você tem uma visão de vida que deve ser compartilhada pelas pessoas. Todo mundo precisa conhecer isso. Sérgio, né? nós. Distribuir, tá isso também. Distribuir o amor, distribuir a experiência para ajudar as pessoas. Isso é uma coisa rara, né? E que tem que ser incentivada. Por isso que eu estou aqui contigo. Tem essa ligação, né? Temos essa ligação. Vou interromper, porque para a gente não ser interrompido, eu vou finalizar. Vai dar falta uns 2, 3 minutinhos aqui. Então, finalizo e te chamo de volta para a gente continuar aí. Fechado? Sim, espero.
Vou só botar uma capinha, demora um pouquinho, mas já vou chamar de volta. Vou entrar, você entra lá. Já voltamos. Pessoal que está aí acompanhando até agora, vai ter continuação, hein? Para a gente finalizar aqui. Encerrando, a gente volta. Até daqui a pouco. Até.